Bom dia, nosso grupo é composto por mim, pelo Arthur, pelo Guilherme, pela Mila e pelo Rafael, e a gente analisou a empresa Associated British Foods. Falando um pouco de estrutura, a gente vai primeiro falar um pouco sobre a empresa, apresentar a operação, aí depois a gente vai fazer a comparação com o S&P e analisar o relatório da Oxfam, e depois fazer análise financeira. Então, começando com a empresa, a Associated British Foods é uma gigante do setor de alimentos e bebidas, tem a sede na Inglaterra, e os seis principais segmentos de receita são mercearia, açúcar, agricultura, ingredientes e varejo, sendo que varejo é o mais relevante para a receita dela. Ela foi fundada em 1935 sob uma pequena mercearia de nome Allied Bakers, mas ao longo do tempo foi crescendo muito de maneira inorgânica com diversos M&As para se tornar hoje em dia uma gigante do setor de comidas e bebidas internacional. Então, depois de todo esse crescimento, atualmente ela tem o foco da operação na Inglaterra, com quase 190 lojas, mas também algumas outras lojas na Europa e nos Estados Unidos. Aqui a gente trouxe algumas das aquisições que ela fez, então trazendo as duas mais relevantes na nossa visão. Teve a da British Sugar, em 1991, que aumentou a operação dela de açúcar, e também da Ovaltine no ano de 2000, que é uma marca muito famosa, Hold da Ovaltine, e muitos de vocês devem conhecer. Então, falando um pouco das principais marcas, a gente vê que tem uma variedade enorme para todos os segmentos, e isso é fruto de todo esse crescimento inorgânico por M&A que ela fez. Comparando um pouco o desempenho da empresa com o S&P nos últimos 10 anos, a gente percebe que claramente o papel sofreu um pouco e performou pior do que a média do mercado americano. Então, se você tivesse investido $100 no S&P e no índice ETF do S&P, né, e na ABF, você teria $278 no ETF e 164 com a valorização do papel da ABF. A gente percebe também que, comparando com especificamente o índice de comidas e bebidas do S&P, essa disparidade é maior ainda. Então, na média, as empresas de comida e bebida dos Estados Unidos performaram muito melhor do que a ABF. E parte desse downside começou no ano de 2013, que é justamente o ano de lançamento do relatório da Oxfam, que terminou uma tendência de upside do papel da empresa e começou a prejudicar o valor da ação. Bom, mas é importante perceber que essa comparação que a gente está fazendo é com empresas do S&P que operam nos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, quando comparando o papel da empresa com empresas europeias, a gente percebe também que ela sofreu mais do que as outras. Bom, agora falando um pouco mais sobre o que foi esse relatório da Oxfam, o Behind the Brands ele avalia as políticas sociais e ambientais das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, cujo sucesso comercial sem precedentes veio de milhões de pessoas que passam por dificuldades e ainda fornecem terra, água, mão de obra necessária para a produção. As empresas são analisadas sob 7 quesitos: terra, mulheres, os fazendeiros, fornecedores, trabalhadores, clima, transparência e água, e a partir disso ela é atribuída uma nota de até 70, cada critério vai de 0 a 10, e inicialmente em fevereiro de 2013 a nota da ABF era 13 de 70, e na última atualização ela atingiu 25 de 70, foi em abril de 2016, sendo ainda a pior avaliação entre as 10 maiores, empatada com a Danone. Com isso, tem dois principais motivos para a ABF ter essa posição no ranking do scorecard. O primeiro são poucas políticas que tratam do impacto das suas operações sobre produtores e comunidades. E também os programas de sustentabilidade e apoio à comunidade não conseguem abordar as causas profundas da fome e pobreza. Então, a empresa ela carece de políticas adequadas para orientar as suas próprias operações desde a cadeia de abastecimento. Bom, aqui a gente trouxe as notas de cada critério especificamente e a gente pode ver que ela realmente carece de políticas para realmente apoiar as mulheres, os fazendeiros fornecedores e deixa muito a desejar quanto ao manejo de recursos como a água e falta de transparência. A gente pode ver comparativamente com as gigantes do ramo que é possível ela melhorar e que ela tem um caminho muito longo à frente. Então, a gente fez 2 gráficos da nota da ABF comparado primeiro com a Unilever e a Nestlé, que são as líderes do scorecard, vendo quão longe ela está e sempre esteve de uma boa avaliação, desde o início do relatório em 2013,
e segundo, comparando com a General Mills e a Danone, que também são muito mal avaliadas e estão muito abaixo da média do setor. Apesar disso, a gente ainda achou válido trazer as suas contribuições positivas, então a ABF ela correu atrás de uma certificação de qualidade de gestão ambiental e de energia para suas fábricas e lojas de varejo, e hoje em dia 84% dos resíduos vão para reciclagem, 55% da energia é de fonte renovável, 25% da água total captada é reutilizada nas operações, e além disso foram 25 milhões de libras investidas na gestão de risco ambiental, 11 mil horas de treinamento de fornecedores, quase 500 mil pessoas ajudadas por um de seus principais programas de apoio, da Twinnings, e, por fim, 2 milhões e 600 mil refeições fornecidas por meio de doações de alimentos. Apesar das contribuições positivas, é necessário a gente perceber que, na média, as notas são muito ruins. Então, a gente tem duas questões importantes. Primeiro, a ação da empresa se desvalorizou muito desde 2013, e segundo, essa data coincide com o relatório do Oxfam, que prejudicou um viés qualitativo da empresa. Então, o que a gente tem que perceber? Se esse relatório tem algum efeito prático na operação da empresa. Então, para isso, a gente tem que analisar os financials e a operação da ABF. Então, começando com a receita líquida, o top line, a gente vê que dos anos de 2013 a 2016, a gente teve uma queda nas vendas totais, o que foi acompanhado também de uma forte derrubada nas margens, que pode ser explicada também com uma análise financeira da empresa. Bom, começando a análise financeira para continuar e complementar essa desenvoltura dos impactos do relatório da Oxfam, o primeiro passo que a gente achou interessante era analisar como que os players do setor se comportaram em relação a isso. Então, a gente quis trazer a comparação com a Nestlé, que é muito importante em relação a isso, que apesar da queda que teve da receita, assim como os players do setor tiveram, os grandes players do setor tiveram, a Nestlé manteve margens sequencialmente superiores à ABF, o que é de suma importância. Além disso, o ROI dela foi sempre maior. A gente consegue perceber o efeito do relatório da Oxfam, que teve a queda, mas que essa queda foi muito maior, inclusive em 4,9 pontos na ABF, do que a Nestlé, que continua a crescer mesmo com esses efeitos. Passando por uma análise de liquidez, a gente consegue perceber que a ABF, nessa questão, adotou uma estratégia de possuir mais liquidez, tanto para conseguir ter um custo de capital e um risco em relação a isso menor. Um movimento que não foi tão acompanhado pelas outras grandes do setor, ainda mais a Nestlé, que talvez explique essa disponibilidade de maiores margens. Muito disso veio da estratégia da ABF de tentar reduzir a sua dívida em relação a isso. Ainda assim, a gente consegue perceber que o crescimento de liquidez cresceu muito para a ABF, mas não foi um movimento acompanhado inteiramente para o setor. Passando para a análise de como isso afetou de fato na operação e no relacionamento com os clientes, a gente consegue perceber que o ciclo de conversão de caixa durante todo o período ele aumentou. Além disso, isso foi derivado de uma melhora no prazo de recebimento, no prazo de pagamento, dada a escala que ela tem, mas numa piora com os clientes, tanto na questão de estocagem quanto na questão de recebimento. Essa análise ela foi quebrada um pouquinho mais nesses dois gráficos seguintes, que demonstram que até 2003 estava tendo uma redução, tanto do prazo médio de estocagem quanto do prazo médio de recebimento. O prazo médio de estocagem aumentou muito, talvez por uma escolha dos clientes com o relatório da Oxfam ou de grandes compras que eram feitas que talvez mudaram a sua localização, dado a má performance nesse relatório, e uma desaceleração na queda que estava tendo no prazo médio de recebimento. Isso teve um efeito que foi um CAGR de 2,37% de crescimento no ciclo de conversão de caixa a partir de 2013. Vale lembrar também que a performance, como foi dito antes, que já era pior em relação tanto ao índice do setor quanto ao S&P, vinha melhorando pelo menos na questão operacional de caixa para os maiores setores da empresa. Ainda assim, essa perda foi evidenciada. Bom, partindo para essa análise, a gente tem que entender como que essa piora marginal de relacionamento com clientes afeta os resultados financeiros. Como que ficaram os indicadores de lucro e de caixa? Como ficaram os resultados financeiros? Para isso, a gente tem que analisar esses impactos. Bom, passando para isso, a gente consegue perceber, como já foi demonstrado antes, essa queda na receita que foi muito explicitada em 2014 e 2015. Vale ressaltar que tinha esse movimento de crescimento não só na melhora com os clientes, mas também na melhora com as receitas. A gente já mostrou isso também, mas vale demonstrar e colocar em efeito comparativo a queda que o ROI teve nesses períodos, apesar de uma retomada em 2016 para 2017, com a nova atualização do relatório, as receitas continuaram a crescer num ritmo muito menor, mas o ROI e o ROIC voltaram a cair. Muito perceptível pela avaliação de
mercado que teve início, que teve um grande impacto, mas que ainda assim, com o aumento da receita e consolidação da empresa, muito pelo aumento da sua liquidez também, conseguiu ter não só um equilíbrio maior de caixa, mesmo tendo alguns investimentos, mas também uma boa avaliação em relação ao valor econômico que ela adicionou ao mercado. Bom, agora a gente quis quebrar mais como que foi o ROI para a gente conseguir entender como que esse foi o movimento através da análise do POM. A gente quis escrever em margem de lucro, giro do ativo e alavancagem financeira, que quando multiplicados chegam ao ROI. Dessa forma a gente consegue perceber que uma das estratégias foi realmente reduzir a alavancagem financeira, que é claro o decrescimento dela. Ainda assim, foi compassado por um aumento do giro do ativo com investimentos com capital próprio e, apesar de ter margens sequencialmente e substancialmente menores do que a da Nestlé, que foram reduzidas, elas conseguiram ter um leve crescimento que também teve um mini impacto positivo para o ROI. Esse impacto a gente pode comparar aqui com o custo de capital ponderado médio para o setor. Vale lembrar que o desempenho dela foi inferior ao setor, especialmente ao setor americano também, então talvez não seja refletido. E demonstra também essa necessidade de estar sempre acima do setor, porque, querendo ou não, por ela performar pior, para alguém investir, você precisa ter esse retorno maior. Então, esse indicador é de suma importância e desse esforço que deve ser feito. Agora, passando para entender como foi feita mais a alavancagem, os ativos, apesar de tiverem uma redução de crescimento, muito porque assim que teve o impacto do relatório da Oxfam foi significativo em termos de mercado, a gente consegue entender que eles voltaram a crescer, os investimentos voltaram, ainda assim com uma queda na alavancagem financeira. Então, realmente, não foram só a remoção e a redução de ativos para pagar as dívidas, mas, além disso, foi buscada uma liquidez de caixa como é perceptível e os investimentos foram retomados através do financiamento próprio. Então, passando por tudo isso, o que a gente pode concluir é que teve uma desvalorização de mercado, que foi perceptível não só por uma pior performance em relação ao S&P, mas o setor, que foi acompanhada também pelos grandes players do setor, que foi seguida de uma perda operacional com os clientes, dos quais agora ela demorava mais tempo para estocar seus produtos, que talvez escolhiam ou empresas menos segmentadas ou outras que tinham melhores notas, e que a estratégia dela para combater isso foi ter um financiamento próprio através de grande liquidez de caixa para não ter que ter retornos tão maiores do que a média do setor. Isso só foi possibilitado pela grande escala que ela tem que possibilitar isso. E essa foi a nossa conclusão da análise em comparativo com o relatório da Oxfam. Muito obrigado.